A nossa geração hoje, ela quer ter sucesso, quer crescer, mas não quer pagar o preço. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O sucesso não é a chegada, mas é o processo, não é? É a construção que você faz aonde você quer chegar. Por isso é que eu digo que há professores bem-sucedidos, há médicos bem-sucedidos, há pedreiros bem-sucedidos. Por quê? Porque se um indivíduo, enquanto criança, entende que o seu sonho é ser pedreiro, e ele começa a construir uma obra, então ele é bem-sucedido, ele tem sucesso naquilo que ele faz. Esse celular aqui, até um ano atrás, eu não tinha ele. E possivelmente daqui a 6 meses ou um ano, eu já não terei ele também. Ou seja, então, as coisas elas vêm e vão, mas os valores elas permanecem. Bem-vindos ao Deep Moment Podcast e o nosso episódio de hoje, que vai ser, na verdade, o início de uma série de episódios que a gente está iniciando. E o episódio de hoje terá como assunto, como sujeito principal, você quer sucesso ou quer aprovação? Um dos tópicos que hoje em dia está mais em questão, porque a gente vive num mundo de informação constante, de influência externa constante. E esse episódio vai ser muito enriquecedor. E bem-vindo a esse novo episódio que vou estar tratando com o meu sócio, Joaquim Bernardo. E aí, Joaquim? E aí, Abdeu, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E juntos a gente vai estar iniciando esse novo episódio. Bem, bela apresentação, né? Eu não tenho muito comentário a fazer. Eu só tenho que agradecer, apesar de fazer parte também desta família, a família Deep Moment, mas estou aqui, né, e vamos conversar a respeito disso, vamos conversar, estou aqui aberto, e eu sei que vamos provocar muitas reflexões, muito do que a gente falar aqui vai criar algumas inquietações, mas esse é o objetivo desse programa, gerar reflexões, gerar inquietações, e vamos mandar bala. Certo, certo. É que, como que a gente chegou no assunto desse episódio? Essa série de episódios foram idealizadas para construir os fundamentos de um sucesso duradouro. Porque o que realmente dá sucesso para o solidifica e sustenta o sucesso de alguém. São os fundamentos, os princípios, os valores que você construiu desde o início. E realmente, começando, você, você se idealiza com as pessoas ou, de alguma forma, você realmente internaliza os seus valores, os seus princípios e a sua visão. E nisso eu gostaria de entender a visão do Joaquim sobre como que ele define o sucesso primeiro. Bem, esse é uma questão que muita gente não quer ouvir. Eu garanto que boa parte dos que nos estão a ouvir a esta hora, não é, tem a percepção errada do que seja o sucesso. Mas o que é que eu Certo. defino como sucesso? O sucesso, para mim, não é, é a realização progressiva de um ideal que você tem. E Certo. esse ideal que você tem, eles deve estar acompanhado diretamente com os teus valores. Porque o que é sucesso para mim, Joaquim Bernardo, pode não ser sucesso para ti, Abidel. Pode não ser sucesso para o pessoal que está ouvindo lá de casa. Não é? Alguém pode dizer, não, mas eu sou bem-sucedido. O que garante que você é bem-sucedido? Quando você tem uma visão e você quer sair de um ponto A ao ponto B, não é? E ao longo dessa jornada você descobre que teu ponto B e vai caminhando progressivamente para chegar até esse ponto B. O sucesso não é a chegada, mas é o processo, não é? É a construção que você faz aonde você quer chegar. Por isso é que eu digo que há professores bem-sucedidos, há médicos bem-sucedidos, há pedreiros bem-sucedidos. Por quê? Porque se um indivíduo, enquanto criança, entende que o seu sonho é ser pedreiro e ele começa a construir uma obra, então ele é bem-sucedido, ele tem sucesso naquilo que ele faz. Se ele entende que ele quer ser agora agricultor e começa a sua pequena chácara, não é? Se ele entender que aquele é o sucesso para ele, então ele é bem sucedido. Sucesso para mim é a realização progressiva do ideal de valor que você tem. E não Certo. necessariamente
Hoje a gente associa o sucesso meramente por questões financeiras, não é? Se você anda de uma Porsche, de uma Ferrari, você tem sucesso. Pois é. Mas aonde é que fica a questão de aquilo que você sonhou, né? Há pessoas que, quando crianças, sonharam que querem ser professores. Uhum. E se essa pessoa se tornar um professor, então ela atingiu o sucesso na vida. Por quê? Porque ela conseguiu atingir o seu objetivo. Para mim, o sucesso é isso. Certo. É atingir o objetivo a qual você se propõe realizar. E não necessariamente tem a ver com dinheiro. Para mim, a questão é, primeiro, você deve ser bem-sucedido e dinheiro é uma consequência da construção que você vai fazendo ao longo de todo o processo. Certo, Então, esta certo. é a minha visão muito clara. E rasgada também. Ok, ok, ok. Eu concordo plenamente com essa visão. Uhum. E realmente, quem tem uma certa visão, uma certa clareza do caminho e de onde ele vai, ao atingir aquele objetivo, a pessoa sente um certo senso de cumprimento. Ela cumpriu o objetivo pela qual ela estava trabalhando. E, Joaquim, eu também acredito que o processo é uma coisa que faz toda a diferença. E o que eu acredito é que o processo até vale mais a pena do que o destino. Imagino, por exemplo, Abidel, eu estou aqui nesse momento em São Carlos, né? Estado de São Paulo. Eu, se Certo. quiser sair daqui até a Rio de Janeiro, se eu quiser aproveitar a viagem, tiver ido de estrada, e eu andar 200 quilômetros a hora, eu não consigo aproveitar a paisagem, não consigo aproveitar a viagem. Com certeza. Então, como é que eu consigo aproveitar a paisagem, a viagem? Eu tenho que reduzir a minha velocidade. Com isso, eu quero dizer o quê? Quero dizer que na vida, às vezes, a gente busca ter um sucesso imediato, mas aquilo que a gente consegue com muita facilidade, não é aquilo que a gente consegue muito rápido também, muito rapidamente ele se esvai. Por Desse quê? vai. Porque você não criou estrutura. O sucesso, ele em si, é um peso que exige que você tenha estrutura para suportar este mesmo sucesso. Imagine que você não construiu bases sólidas, não é? Vamos supor, por que alguém que ganha na loteria 10 milhões de kwanzas hoje e depois de 2 anos essa pessoa volta a ser pobre? Por quê? Porque ele não criou estrutura. O sucesso envolve que você tenha que ter uma estrutura, você tem que construir o sucesso, porque se eu quiser fazer um arranha-céu, os 6 primeiros meses vai ser simplesmente trabalhar na fundação, não sobe nenhum degrau. Os primeiros 6 meses de qualquer prédio, de qualquer arranha-céu que eu quiser fazer, se eu fosse um construtor, seria trabalhar apenas nas fundações. Então, por isso é que o processo de crescimento, ele primeiro deve ser interno. E este processo de crescimento interno é doloroso. Por quê? Porque ninguém vê. Vamos supor que você quer entrar numa universidade pública de renome. Ninguém verá as noites que você vai passar em claro estudando. Com certeza. Não tem ninguém, não Com tem certeza. plateia, não é? Não tem lá ninguém para te aplaudir. Então, esse processo todo é doloroso. Quando você, por exemplo, quer criar uma empresa, o período que você fica no quarto, estudando sobre o negócio, projetando, criando análise, nessa fase, primeiro, não tem lucro. E, segundo, não tem plateia para te aplaudir. Então, aí onde é que entra a questão do processo. É preciso que você construa uma base, e essa construção dessa base que você vai fazendo, ela vai te amadurecendo, porque há lutas que você passa, há dificuldades que você passa exatamente para isso, porque se você quiser ter a sabedoria, vai ter que aprender a decidir e a discernir o que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer. E esse processo todo te leva ao crescimento, mas você só cresce E, quando tem essas Joaquim, dificuldades no caminho. nisso, você falou que o tempo que você passa no seu quarto sozinho estudando para chegar a um certo resultado, ninguém vê. Uhum. E isso remete para mim, ou pelo menos eu pensei na ideia de sucesso para um jogador de futebol, Uhum. por exemplo. Isso. Jogador de futebol, ao mesmo tempo que ele tem resultado no campo, jogando, ele já está recebendo um feedback do público, Exatamente. aplaudindo ele, Isso.
louvando ele. Isso é bom quando a Isso. plateia vibra, salta, grita, né? Isso é muito bom. Agora, o período em que esse jogador de futebol acorda 4 horas da manhã para Uhum. fazer exercício físico, não tem Ninguém plateia. vê. As abdicações que ele faz, os sacrifícios que ele consente em ter que evitar certo tipo de comida, restrições alimentares, ter que evitar não ter que sair para ir para a balada durante a madrugada, porque tem que ter garantir uma noite de sono de Tem que ter uma qualidade. certa disciplina. Ou seja, essa disciplina ninguém vê, não tem ninguém para te aplaudir. Uhum. E esse processo de construção, não é? Esse processo de construção que as pessoas hoje buscam, né? As pessoas hoje elas querem simplesmente aprovação, é o nosso tema de hoje. Porque se as pessoas quiserem apenas que tem que ter alguém para te aprovar, não é? Uhum. Porque tudo que eu tiver a fazer, eu tenho que ter a aceitação de uma outra pessoa. Claramente que você estaria a queimar etapas do processo do próprio crescimento. Uhum. Há algo que eu gosto muito, não é? Que é o exemplo do bambu chinês. Uhum. O bambu é uma planta tipicamente chinesa, não é? Tipicamente oriental. Uhum. E ela, nos seus primeiros 5 anos, cresce apenas para baixo. Você vê que ele é Curioso do, isso, hein? ele é de um, Curioso. ele é de um tamanho de 50 centímetros para cima apenas, Uhum. mas ele pode ter uma raiz de mais de 5 metros só para baixo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o cedro do Líbano. Ele, nos seus primeiros 10 anos, são 10 anos, ele vai crescer apenas em raiz e sustentação. E ninguém vê as raízes quando olha para uma planta. As Uhum. pessoas querem ver que a árvore cresça logo e que seja estrondosa. Mas agora, será que essa planta, depois de crescer, porque o cedro pode atingir até acima de 10 metros de comprimento, mas agora, se ela não tiver raízes suficientes, Uhum. quando vir o vento, ela consegue se sustentar? Não. Por quê? Porque não criou bases, porque não criou raízes. E o problema da nossa geração é essa, né? A nossa geração hoje, ela quer ter sucesso, quer crescer, mas não quer pagar o preço. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Ok, ok. É que hoje em dia, o que está acontecendo com a maioria das pessoas, muita gente quer ter sucesso, querem evoluir de alguma forma, tem um objetivo, mas na verdade eles não estão prontos para pagar o preço, que na maioria das vezes pode ter uma certa disciplina e uma certa aplicabilidade de um plano que eles colocaram. A prática daquele plano acaba faltando no processo. E qual tipo de. O que realmente motiva a maioria das pessoas a preferir aprovação ao invés de realmente pagar o preço? Sem, sem prestar atenção se uma certa pessoa está gostando do que elas estão fazendo ou está odiando. Ficar naquele meio termo. As pessoas gostando ou não, eu faço o que eu tenho que fazer. As pessoas odiando ou não, eu faço o que eu tenho que fazer. Bem, eu acho que isso se explica muito. Se eu, por exemplo, ir para um supermercado e encontrar que estão a oferecer algum objeto de graça, claramente que a fila vai ser enorme, porque o ser humano em si gosta das coisas de graça, gosta Certeza. das coisas de favor, quando as coisas lhe são dadas de bandeja. Uhum. Não é? Então, isso explica-se exatamente por isso. E hoje nós vivemos numa geração em que cada um quer agradar o outro, enquanto o outro também está querendo agradar o outro. Ou seja, eu, Joaquim, quero agradar o Abideu quer agradar, por exemplo, o Abel, quer agradar o Adão, quer agradar a Eva. Ou seja, então nós vivemos numa geração em que todo mundo hoje quer agradar a todos. E, resumidamente, ninguém está interessado com a vida de ninguém. Ou seja, é eu tentando agradar alguém que não está nem aí, nem me conhece. Uhum. Então, esse processo todo de nós tentarmos, não é? Fazer com que nós percamos o nosso tempo agradando as pessoas, Uhum. isso leva com que nós ficamos nesse limbo entre o que eu realmente quero, quem realmente eu sou e Uhum. como eu me identifico. Aí estamos a falar de uma crise de identidade. Certo, Porque certo. eu, enquanto Joaquim Bernardo, não Uhum. é? Eu faço aquilo que está de acordo e alinhado aos meus princípios, Uhum. aos meus valores, à Uhum. minha visão. Joaquim, vamos pegar um gancho rapidinho com Uhum. o que você acabou de falar, com uma colocação que tinha feito Eliazar no episódio Isso. passado. Uma pergunta que eu fiz para ele. Uhum.
eu perguntei para ele como que a gente realmente, nós realmente acabamos sabendo o que nós queremos ou identificando os nossos valores se todos os dias por meio das mídias sociais, por meio dos contatos que a gente tem com as outras pessoas, a gente acaba se identificando e copiando os valores dos outros e diariamente a gente internaliza inconscientemente aqueles valores que a gente copiou. Como que a pessoa acaba identificando os valores que ela copiou dos outros, a visão que ela copiou dos outros, a própria visão interna que ela tem? Bem, eu acho que desde criança nós fomos programados. Desde Uhum. criança. Eu tenho aqui este celular, por exemplo. Esse celular, ele é Android, funciona sob o sistema operacional Android. Se eu instalar um sistema operacional aqui da Apple, Uhum. qualquer aplicativo que funciona no iPhone, que foi configurado só para iPhone, não vai funcionar aqui. Certeza. Por quê? Certeza. Porque este celular foi configurado apenas para receber aplicativos Android. Android. Mas o que é que a gente aprendeu desde criança? Aprendemos exatamente o contrário. Porque nós, enquanto criança, né, aprendemos através de um processo que nós chamamos de neurônio espelho. O que é neurônio espelho? Uhum. Nós, para andar, tivemos que ver outra pessoa a andar. Para a gente aprender a falar, tivemos que ver outra pessoa a falar. Uhum. Então, o ser humano, ele cresceu e foi programado para imitar. E essa nossa construção que fomos tendo, não é? Que nós temos que imitar os outros para nós podermos caber na sociedade. Quando você, por exemplo, foi no teu primeiro dia de aula, o teu professor diz que você tem que se comportar conforme todas as crianças se comportam. Então, esse processo de imitação, nós crescemos e desaprendemos, não é, a imitar. Ou seja, aprendemos a imitar, mas desaprendemos enquanto adulto a imitar. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer com isso? Que da mesma forma, para você se enquadrar ou permanecer numa sociedade, você deve ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, nós teríamos que ter a capacidade, não é? Aprendemos por imitação até uma certa idade, enquanto somos crianças, enquanto somos dependentes. Porque enquanto dependentes, se eu, por exemplo, não olhar o outro a andar, eu nunca vou andar. Se você pegar uma criança e fechar ela num quarto e nunca ter contato com nenhum ser humano, esta criança não vai ter comportamento de ser humano. Vai faltar algumas habilidades. Vai faltar habilidades, porque ele não viu outros seres humanos, né? Então, esse processo de imitação é próprio do ser humano, porque nós somos um ser social, e ser social implica dizer que nós temos relações sociais, temos que nos autorrelacionar. Mas temos que chegar a um certo nível que temos que agora, não é? Não viver na base da imitação. Quer dizer que nós aprendemos por imitação até certo período, mas chega um período que agora nós temos que criar a nossa própria identidade. Por ser que somos indivíduos, somos seres, apesar de ser sociais, mas somos seres individuais. Pegando esse gancho, naquele aprender, desaprender e crescer, Isso. onde que a gente mais fica preso? Bem, a gente tem a tendência mais de ficar preso no desaprender. Porque hoje as pessoas que muito sabem, hoje as pessoas que entendem que sabem de tudo, terão dificuldade em viver num mundo que já não existe mais. Não é? Porque as pessoas ficaram totalmente presas naquilo que eles entendiam que sabiam e vivem da forma que entendem que têm que viver, mas só que esse mundo que eles têm dentro de si já não existe. Já não existe esse mundo que eles entendem que ainda existe. Então, eu acho que a maior habilidade do século é aprender, desaprender e voltar a aprender. E eu vou continuar a bater nesta tecla. Porque se você continuar fixo com a ideia de que aquilo que você aprendeu enquanto criança, aquilo que você recebeu enquanto programação é apenas o único mundo que você tem,
Então você vai ter dificuldade de se relacionar com os outros. Vamos supor que você diz, e todo mundo aqui elogia a comida da sua mãe. Eu também elogio a comida da minha mãe, é muito boa. Mas se você nunca ir para casa do vizinho, comer, aprovar a comida da mãe do teu colega, Você nunca vai saber. você nunca vai saber se a tua mãe cozinha bem ou não. Uhum. Por quê? Porque você só provou a comida que a tua mãe tem feito. Então, é preciso que a gente se compara no sentido da gente poder medir até que ponto nós estamos certo ou errado. Mas nós, a partir dessa perspectiva, dessa análise, não é? Podemos fazer o quê? Eu até este ponto consegui entender que aqui estou certo, mas se eu me achar inadequado, eu tenho que simplesmente me adequar à nova realidade, não me moldar os meus princípios, não é, ou a minha identidade, mas apenas me adequar à realidade. Por exemplo, há quem diga, não, eu não gosto de me relacionar com as pessoas, sou tímido. Tudo bem, você é tímido, não gosta de se relacionar com as pessoas, essa é a tua característica. Mas agora, no mundo em que vivemos hoje, você é um low profile, é um tímido, você não aparece, você não vai fazer negócio, não vai se relacionar com ninguém, ou seja, você perde oportunidades, sente que você está se excluído da sociedade. Então, aí é a questão, você é tímido, aprendeu a ser tímido, agora tens que desaprender a ser tímido, tens que passar a se relacionar, tens que passar a criar conexões. Então, para mim é isto, para mim a vida impõe, não é, aprendizados novos, porque se é uma coisa que os sábios dizem é que só sei que nada sei. Nós somos eternos aprendizes. Essa é a verdade. Isso me lembra uma Uhum, anedota que quando eu era mais jovem, eu tinha uns 9 anos, 10 anos. Meu, naquela época eu era bem teimoso. uhum. A minha mãe falava, quando uma criança nasce, quando uma pessoa dá luz para a criança ao crescer deve dar luz a si mesma. Dizendo o quê? Tem muita verdade nisso. E não pegar só os conselhos da mãe, Uhum. mas colocar um certo senso crítico naqueles conselhos e criar o próprio conceito da vida, a própria percepção da vida. E Joaquim, você começou falando de valores. Uhum. Como que se define valores? Bem, isso é muito polêmico, mas eu vou falar. Como é que eu defino o valor? Primeiro, é que os meus valores, querendo eu ou não, estão ligados exatamente com a forma com qual eu fui educado, com a forma com qual eu fui programado. Conforme eu dei o exemplo do telefone, nós somos programados. E isso é uma verdade inquestionável. Por exemplo, se eu nascesse na China, eu teria valores diferentes. Se eu nascesse no Brasil, eu teria valores diferentes. Se eu nascesse no Médio Oriente, eu teria valores diferentes. Por quê? Porque o que é valor para uma cultura, para outra cultura não é valor nenhum. Então, os meus valores são principalmente definidos pelo ambiente que me gerou. Por quê? Vamos dar aqui um exemplo muito prático. Eu sou cristão, você é muçulmano, não é? Eu sou cristão porque meus pais foram cristãos, independentemente de nós tentar aqui tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque nós herdamos os comportamentos e características dos nossos pais. Não herdamos só os cromossomas através do DNA. Herdamos também comportamentos, herdamos também atitudes. Imagine se eu nascesse, por exemplo, na Ásia, né? Se eu nascesse num país de maioria muçulmana, claramente que a probabilidade que eu teria de ser muçulmano seria maior. Por quê? Porque aquele ambiente me condicionou de certa forma. E isso acaba definindo os meus valores. Eu, por exemplo, eu prego e defendo alguns valores cristãos, éticos e morais cristãos. Por quê? Porque eu fui ensinado sobre essa base, sobre essa cultura, sobre essa... Nesse ambiente. Nesse ambiente, Certo. exatamente. O ambiente, e digo aqui diretamente para os nossos ouvintes, o ambiente é mais forte do que a hereditariedade. Ou seja, se você nascer no Brasil e não crescer no Brasil, crescer na China, você vai aprender a falar mandarim, você vai se comportar baseado na cultura chinesa. Por quê? Porque você cresceu naquele ambiente. Então, querendo ou não, os nossos valores são diretamente influenciados pelo ambiente em que nós estamos. Mas, claro,
nós temos que ter a capacidade, conforme eu digo, né, de se reprogramar. E esse processo de reprogramação, de recondicionamento, é um processo que não é simples, não é fácil. Claro que não vamos entrar aqui no mérito da questão da neurociência, neurolinguística, e o pessoal vai ficar cansado, porque não é coisa que se explica em 2 horas de episódio, né? Essa questão de neuroplasticidade, isso Neuroplasticidade. merece um episódio inteiro. Não, um episódio inteiro. Se o pessoal quiser um episódio só sobre isso, neuroplasticidade, né, criar a novas conexões neurolinguísticas, então a gente pode trazer aqui um episódio só exatamente sobre reprogramação mental, programação mental e condicionamento, porque não é uma coisa que vamos cobrir aqui nesse espaço de tempo que temos. E galera, caso vocês queiram algum episódio específico sobre reprogramação mental e neuroplasticidade, só colocar nos comentários. E, Joaquim, você acabou de falar, você acabou de dar as bases de como criar os valores, de como que os valores intrínsecos a nosso ser são gerados, Isso. desde quando éramos crianças até adultos. E nesse quesito, você tinha mencionado também que uma pessoa que é tímida Uhum. tem que desaprender a ser tímida, É necessário. em fim de ter um certo nível de extroversão. Um certo nível, por quê? Uma pessoa tímida não pode chegar a virar talvez não pode, tô sendo muito rude, mas vai ter que trabalhar muito para virar um Barack Obama, para virar um Martin Luther King, para virar um exemplo brasileiro bem prático, um Thiago Brunet. Vai ter que desaprender, de alguma forma, e trabalhar muito em si. Desaprendendo a ser tímido, a pessoa vai ter que saber se colocar ao público. Isso, tem que saber se posicionar. E sabendo se posicionar, hoje em dia, falando mais em termos de mídias sociais, a pessoa se colocando ao público, mostrando as suas habilidades, se posicionando, colocando uma certa personalidade, que a gente vai entrar daqui a pouco no quesito de máscaras e autenticidade, Uhum. mas isso aí mais pra frente nesse podcast ainda. Quando se coloca ao público, vem o termo de aprovação. Isso. Pessoas que odeiam ele, pessoas que amam ele, pessoas que xingam ele, pessoas que elogiam ele. E aí que ele entra numa luta interna. Uhum. Como que a pessoa consegue se sair desse looping e se colocar no meio termo, ter uma clareza autêntica e seguir? Bem, nesse caso, eu vou falar do segundo aspecto que as pessoas detestam que eu falo, né? Propósito. Certo. As pessoas não certo, têm certo. propósito. As pessoas hoje não têm razão porque que levantam da cama. Ou seja, levantam da cama porque o corpo está dorido, tanto ficar na cama. Esta é a verdade, não é? Hoje as pessoas têm falta de propósito, falta de missão. E isso leva-nos a um tema que a gente discutiu muito no off, não é? Que é também acerca da questão de estar ocupado. As pessoas estão muito ocupadas, mas não estão em missão, estão muito ocupadas, têm agenda muito ocupada, das 7 da manhã até 22 horas, mas só estão ocupadas, não estão em missão. Por quê? Porque estão muito longe do seu propósito. Não é? E eu entendo que as pessoas hoje fazem tudo pelo like, fazem tudo para ter mais seguidores nas redes sociais. E é muito normal. Porque hoje as pessoas seguem muito o que dá certo, né? Não o que elas realmente querem falar. Porque se posicionar, isso acaba trazendo desvantagem para você mesmo. Porque imagine que a tua abordagem não é uma abordagem que as pessoas queiram ou gostem de ouvir, mas essa é a tua linguagem, não é? É mais fácil, por exemplo, eu poderia também, apesar de não saber dançar, não é? Poderia pegar e criar um podcast só de dança, mas não tem nada a ver comigo, isso não faz parte da minha não tá identidade, alinhado isso não com está seus valores. alinhado com o meu valor, não está alinhado com o meu propósito. Claro que sem aqui julgar ou criar desprimor, né? Para quem, por exemplo, abre um canal para fazer dancinha do bumbum, claro, se esse é o propósito dele, que faça. Mas, por exemplo, esse não é o meu propósito, eu não devo fazer. E ressaltando um pouco, Uhum. colocando uma ligação, fazendo uma ligação com o que vocês tinham dito, Isso. uma pessoa que faz mesmo dancinha no TikTok, Uhum.
se aquilo que a pessoa está fazendo está alinhado com o que internamente a pessoa considera como valor, considera como objetivo, a pessoa está sendo um sucesso. Bem, está sendo um sucesso, está sendo um sucesso. Então vou dizer o quê? Vamos supor que, porque Abdel, não podemos também, né, pegar uma régua e medir todo mundo pela mesma régua. Eu acho que não existe, não vamos aqui dizer que é certo ou errado. Imagine, por exemplo, se não tivesse a pessoa a fazer a dancinha, há pessoas, por exemplo, que são curadas da depressão, ou pelo menos têm uma dose de dopamina quando vem aquelas dancinhas no TikTok. Claro que elas estão cumprindo um propósito delas, não é? De alegrar a vida e o coração das pessoas que são os seus ouvintes. Então, mas eu não posso pegar simplesmente, o que está a dar certo agora é fazer a dancinha, então eu vou abrir um podcast para fazer dancinha. Claro, nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha índole, não tem nada a ver com meus valores. Como se fala no Brasil, vai dar merda. É a questão. Então, eu acho que as pessoas hoje elas têm que estar alinhadas e direcionadas, não é, com seus valores, com os seus propósitos. E quando nós estamos alinhados com nossos propósitos, as pessoas, você não precisa forçar nada. E por outra, Abdel, você sabe muito bem, para manter, por exemplo, um podcast e outros negócios que a gente tem, porque o podcast é só uma ponta do iceberg, não é? A gente gasta rios de dinheiro que a gente poderia simplesmente dizer, não, vou pegar esse dinheiro e vou colocar em uma coisa que me dá rendimento, claro. Mas por que a gente despende dinheiro? Por quê? Porque a gente acredita que o propósito é esse, a gente acredita que a visão é essa. Agora, se isso dá rendimento ou não, é secundário, sabe? É secundário. Claro que quando você faz alguma coisa com propósito, a questão financeira é apenas uma consequência. E nós hoje temos a ilusão de entender que nós devemos crescer, nascer grandes. Que nascer grande é monstro. O único ser humano, né, que nasceu grande, já completo, foi feito completo, é Adão. Depois de Adão, né? Todo ser humano tem que começar de pequeno, no ventre da mãe, depois E gradualmente. E gradualmente crescendo, claro. Você não começou a andar na primeira tentativa. O que aconteceu? Você levantou, caiu, levantou de novo, caiu, levantou de novo, caiu. Esse é o processo da vida, o processo do crescimento envolve com que as coisas sejam feitas de forma paulatina. E não só, as pessoas têm que ter propósito. Porque eu não posso esperar que eu plante um pé de laranja e volta e meia eu vou lá e digo, não, agora eu quero do pé de laranja, quero um abacate. Ou do pé de abacate eu quero agora uma manga. Ou seja, você só colhe o que planta. Você só colhe o que planta, não é? E as pessoas só dão o que têm, não é? Por exemplo, se o meu propósito é esse, falar para as pessoas, e são mais de 10 anos, não é? Falando para pessoas e levando o conhecimento, não é? De forma descontraída e também de forma, muitas das vezes, polêmica, não é? Mas ainda assim, se esse é o meu propósito, então tenho que seguir esse mesmo propósito. Eu não posso me desviar do meu propósito, porque agora a nova onda, né, que se diz assim, não, a nova onda agora é fazer vídeos assim, a nova onda agora é fazer conteúdos desse jeito. Claro que nós podemos, exato, seguindo sempre a tendência. Você chega à tendência de 2025, chega à tendência de 2035, em 2050 tem outra tendência, ou seja, você fica perdido em tendências, em tendências, em tendências. Chega um momento que você se perde de você mesmo. E a maior perca, Abdel, deixa-me só dizer aqui para todos os nossos ouvintes e telespectadores, que a maior perca que você pode ter na vida é quando você se perde de você mesmo. Você pode perder-se num espaço geográfico, numa cidade onde não conhece nada, essa perca é reparável, porque você hoje tem o Google Maps, vai colocar lá o endereço e você logo achado. Agora, quando você se perde de você mesmo, não há Google Maps que consegue te achar. Ok. E o gancho que eu queria pegar é... Você falou o que é verdade hoje? A tendência, bom... Pegando um assunto mais palpável, que é a tendência. Isso. O que é verdade hoje, o que está na tendência hoje, em 2028, as pessoas já teriam esquecido. Já não existe. Isso. Mesmo na ciência, o que a ciência descobre hoje, em 2029, 2030, vão fazer outras descobertas que vão deixar o que é verdade hoje obsoleto. E de alguma forma você... indo mais para trás no seu raciocínio,
Você falou que hoje em dia a maioria das pessoas estão num movimento, numa inércia que faz com que a pessoa ache que está progredindo, mas na verdade está estagnando. As pessoas estão Isso. confundindo o progresso com aquele movimento circular no qual elas estão. Isso. E quando a pessoa está nesse movimento circular, nessa inércia, nessa estagnação, como que ela consegue medir o sucesso, o progresso dela, esquecendo o ambiente externo? Bem, é assim, Abdel, e você sabe muito bem, de forma bem prática, não é? Eu tenho que medir até que ponto ou quão longe eu estou do meu objetivo. Esse é o principal parâmetro para medir. Uhum. Quantas propostas, por exemplo, e você, meu sócio, sabe, quantas propostas de emprego eu nego porque eu entendo que não estão de acordo ou alinhado ao meu propósito atual e o meu objetivo de vida. Muitos, muitos. Né? Uhum. São muitos. Por quê? Porque é assim, quando nós entendemos que nós temos uma visão, uma direção, não é? Temos que aprender a fazer escolhas. E estar dentro e alinhado com o propósito envolve fazer escolha. Envolve fazer escolha. Você tem que aprender a escolher. Isso que eu estou a escolher agora me aproxima ou me distancia do meu objetivo? Essa é a pergunta básica que você deve fazer. Se a tua resposta for o que eu estou a fazer agora, essa oportunidade me distancia do meu objetivo, a resposta é clara. Uhum. Não aceito. Por exemplo, eu fui chamado de louco por muita gente, porque em Angola, antes de eu vir aqui em Angola, eu tinha um emprego estável. Uhum. Tinha um emprego estável e com uma progressão de carreira aceitável, que eu poderia muito bem ascender com propostas de ascensão. E, claramente, eu cheguei para para minha companheira, para os meus pais, e eu disse que eu vou viajar. Não, mas você está a trabalhar e Vai perder o emprego vai estável. perder o emprego estável. E na altura eu estava a fazer faculdade pública, estava em 2 faculdades públicas. Mas você já está se é para estudar, você já está a estudar aqui. Mas até que ponto eu estando aqui me atrasa ou me condiciona os objetivos que eu quero? Então, foi uma decisão que eu tive que fazer. Eu tive que abrir mão do emprego em que eu estava, das universidades que eu estava a fazer, públicas, não é? A melhor do país, no caso. Então, mas ainda assim, eu tive que entender até que ponto eu estando aqui, eu estou próximo ou distante do meu Meu objetivo. objetivo. Se a resposta for estou distante do meu objetivo, não importa o quanto dinheiro você vai ganhar naquele momento. E as pessoas vão dizer, não, mas eu preciso me sustentar assim. Você pode se sustentar fazendo qualquer coisa. Tudo que você ama fazer, se você fazer com dedicação, Uhum. o retorno financeiro será apenas uma consequência. Simplesmente. Uau, massa, 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 É. massa. Se fizer com dedicação, tem retorno com certeza. Uhum. Mas assim, o que realmente ajuda a pessoa a não se desviar do caminho? Essa pergunta, tô Uhum. querendo chegar num ponto que mais pra frente. Eu Mas- sei mas- onde, eu sei onde o Abideu quer chegar. Eu sei onde é que ele quer chegar, o Abideu. É que um dia eu tava lendo um livro aqui, eu comprei um livro. Uhum. Quando eu abri o livro, tinha uma cartinha, Isso. um pequeno cartão dentro do livro. E tava escrito: quem é você quando as luzes se apagam? E galera, guardem essa Isso. pergunta na cabeça. Isso vai estar ligado ao assunto do nosso podcast de hoje. Quem é você quando as luzes se apagam? Essa pergunta ficou na minha mente já faz uns 6 anos. E isso vai se ligando ao que a gente estava falando de autodefinição. Isso. Porque hoje em dia a gente está numa epidemia de falta de autodefinição. As pessoas se definem dependendo no que elas escutam, elas veem, no que elas leem. E isso não tem problema. Você escutar, você ler, você copiar as outras pessoas, mas você tem que saber de quem copiar. E tem que saber definir os valores daquela pessoa. Por exemplo, a confiança se copia. Você nasceu, talvez se você teve um pai confiante, um pai sábio, um pai dedicado,
você acaba copiando de alguma forma Isso. a dedicação, a confiança e a sabedoria daquele pai. Se você nasceu com um pai bêbado, aí... Não, tem que saber modelar, né? Tem que saber Isso. modelar, né? Porque, assim, nós não podemos ter a ilusão, a falsa ideia de que nós vamos modelar apenas os nossos progenitores. Claro que, por Isso. exemplo, o exemplo de homem que eu tenho, assim, para seguir, eu, por exemplo, eu tenho 3 pessoas que são os meus modelos e referências que eu sigo. Primeiro, meu pai. Meu pai é exemplo de homem, de hombridade, é exemplo de retidão. De pessoa assim. Exemplo de pessoa como homem, meu pai. Segundo, o meu irmão mais velho. Eu tenho ele como referência. Referência. E porque o meu pai dizia sempre, oh, seja como o teu irmão mais velho. Claro, se o teu pai está te recomendando para ser como alguém, então você não pode ser idiota e não se É que tornar como ele aquela tem uma pessoa. certa qualidade. É porque eu tenho certas qualidades. É. A terceira pessoa foi, eu chamo ele de meu mentor, né? Ele foi o meu professor no ensino médio, mas eu digo que ele se tornou meu mentor de vida, não é? E eu só não cito aqui o nome dele porque ele é uma pessoa publicamente exposta lá em Angola, então não tenho aqui autorização para citar o nome dele. Eu sei que esse episódio depois vai ser encaminhado para Angola, mas eu tenho ele como meu mentor. Ele foi meu professor de matemática e ele era jornalista também. Então, eu sempre tive eles 3 como minha principal referência. Claro, você pode ter referência externa de gente que você não conhece. Sim, pode, é muito normal. Mas agora, eu prefiro ter referência de pessoas que eu convivo com ele, de pessoas que não são fakes. Porque hoje a internet está cheia de gurus. Gente que diz uma coisa e vive de outra forma, não é? Porque, por exemplo, o que se mostra no Instagram melhor, não é a vida real. Não é a vida do Instagram apenas, a vida da mídia social. Por ser mídia social, eu mostro aquilo que eu quero mostrar. Claramente que os meus defeitos, eu não vou mostrar, não vou postar os meus defeitos. Eu não vou postar momentos tristes nas redes sociais, apesar de que hoje há pessoas que fazem isso, né? Têm a vida totalmente aberta e expostas. Mas o que eu quero, onde é que eu quero chegar com essa questão? É que nós podemos sim modelar as pessoas, né? As pessoas que você quer modelar, elas devem estar alinhadas ou devem acreditar nos mesmos ideais que você Que você acredita. Ou talvez os ideias que você está se propondo a atingir. Exato, os ideais que você está se propondo a atingir. O que que hoje acontece? Hoje as pessoas só querem seguir e modelar pessoas que postam, por exemplo, uma Porsche, uma Ferrari, uma Mercedes, viagem no Dubai hoje, amanhã tá no Dubai às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite tá nas Maldivas, ou seja, as pessoas claramente As pessoas que ostentam. Isso, as pessoas que ostentam, né? Claro que eu não sou contra seguir as pessoas que ostentam, não sou contra as pessoas que ostentam, mas eu acho que a gente só precisa ter um pouquinho de cuidado e entender que a gente está a seguir apenas coisas ou estamos a seguir valores que as pessoas têm, porque as coisas são passageiras. Hoje nós temos as coisas, amanhã não temos. Por exemplo, esse celular aqui, até um ano atrás, eu não tinha ele. E possivelmente daqui a 6 meses ou um ano, eu já não terei ele também. Ou seja, então, as coisas elas vêm e vão, mas os valores elas permanecem. Quando nós enraizamos os valores, esses valores acabam nos seguindo para a vida, porque os valores é que conseguem manter a porta aberta. A tua simpatia pode até abrir a porta, mas é os teus valores que vai determinar se a porta continua aberta ou fechada. Ok. E nisso a gente chega num ponto que eu já tinha dado um spoiler que a gente chegaria, que seria máscaras e valores. Máscaras de autenticidade. Isso. Hoje em dia, a gente vê, você até falou que na internet, hoje em dia, tem mais gurus. E o Rufino, que é uma personalidade bem popular no Brasil, que é um homem de negócio bem sucedido. Ele até... Geraldo Rufino? Isso, Geraldo Ok. Rufino. Ele até colocou que faça o que você posta. Nossa, aí, Faça o que você posta. aí ele pegou pesado com muita gente, né? Que vive de máscara. Ou seja, de alguma forma, vou ligando com aquela pergunta que eu falei pra vocês, guardando na cabeça. Quem é você quando as luzes se apagam? A pessoa mostra
certos valores ou certos princípios que ela construiu para o público, para a sociedade, e quando ela tá ela mesma internamente, ela fica de cara com os valores internos que ela não consegue, que ela não consegue confrontar. E aí que a gente chega na epidemia de autodefinição, mas não somente, mas de falta de autenticidade hoje em dia. Porque as pessoas estão faltando de autenticidade e isso está colocando mais pressão nelas, mais estresse nelas, e elas estão faltando de propósito, de uma certa clareza. E como o Joaquim falou, definindo os valores que a gente tem, que nos movem a cada dia, que são intrínsecos à nossa pessoa. Isso vai permitindo que a gente não se desvie do caminho. E Joaquim, você definindo os seus valores, os seus princípios, onde você coloca a questão de autorresponsabilidade? Bem, essa é uma boa pergunta. Eu queria responder ela primeiro com uma provocação. Se eu perguntar, Bidel, qual é a maior crise hoje, a maior crise do século XXI? E muitos vão recorrer à crise mundial de 2008, à crise de 2014 nos Uhum. Estados Unidos, vão inventar um monte de crises, mas a verdadeira crise do século XXI é a crise de identidade. Hoje as pessoas, 90% das pessoas não sabem quem são. Uhum. Eu atendo gente, não é, no processo de coaching, e a primeira coisa que eu pergunto para ele é: me diz, não é, quem você é, sem me dizer o que você tem e o que você faz. Uhum. As pessoas não sabem quem realmente são. Por quê? Porque elas estão com crise de identidade. Porque as pessoas não se autoconhecem. Isso vai-se muito na questão do autoconhecimento. Quando você não se conhece, você acaba sendo. Nós em Angola, eu acho que aqui no Brasil também tem a expressão Maria vai com as outras. Ou seja, Maria vai com as Pois outras é a é, pois é. pessoa que segue tudo. Ou seja, Que, ela que, não, que, que só segue o fluxo. só segue o fluxo, deixa a onda me levar, não é? No Brasil, há uma música muito popular que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva. É exatamente isso. Há um perigo muito grande em você deixar a vida te levar. Aham. Você que tem que levar a vida nos teus termos, Uhum. né? E essa crise de identidade leva com que as pessoas hoje, né, não consigam se posicionar. Não se posicionando, não tem autorresponsabilidade. Uma segunda pergunta que eu faço normalmente quando estou a atender alguém é no sentido, eu faço a seguinte pergunta para ele. Ele diz que, olha, eu estou assim porque eu fui muito maltratado pelo meu pai na infância, a minha mãe não cuidou de mim. Aí você olha para o indivíduo, que idade você tem? 35 anos. Pô. Nossa, com 35 anos você ainda está a culpar o teu pai e a Ainda tua reclamando mãe. disso aí? Com 35 anos você está a culpar o teu pai que não te deu dinheiro porque você para comprar jogo de videogame com 35 anos. Então, é uma questão de autorresponsabilidade. E eu sou africano e eu acredito que no Brasil também tem muito disto ainda, Uhum. porque eu atendo também alguns brasileiros. E a pergunta é: não, mas eu estou com a vida travada, eu não consigo prosperar porque eu acho que fizeram uma cumba para mim. Sério? Que você com essa idade. Não é? E eu aqui sou cristão, eu acredito sim que se existe um Deus, existe o lado positivo, existe o lado Uhum. negativo. Mas o que eu lhes digo é assim, ó, vamos nessa equação tirar Uhum. Deus e o diabo. Ou seja, parar de terceirizar a Isso. culpa. Vamos tirar nessa equação Deus e diabo. Vamos tirar Deus que te ajuda e diabo que te prejudica. Uhum. Para esse problema, como é que você resolve esse problema se não existisse Deus nem existisse diabo? Ou seja, isso leva com que a pessoa pense: nossa, eu afinal sou responsável dos meus problemas. Não é porque nós hoje não temos autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é entender que sou eu quem faço a minha vida. A vida que eu quero viver daqui a 10 anos, eu devo começar agora, não amanhã, agora. Todo dia que eu me levanto da cama, eu tenho que levantar com sentido de propósito e missão. O que eu vou fazer hoje vai me aproximar ou vai me distanciar da vida que eu quero daqui a 10 anos?
Ou seja, ter mais intenção nas coisas. Ter mais intenção, fazer as coisas com intenção. É isso que nós dissemos. As pessoas hoje estão muito ocupadas, não é? Mas estão fora de propósito, estão fora de missão. Porque hoje as pessoas hoje fazem 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e no final do dia não fizeram absolutamente nada. Nada. Não têm resultados por quê? Porque fizeram muita coisa e não fizeram nada. É aquela questão da lei de Paretos, né? Que 20% das tuas ações vão determinar 80% dos teus resultados. Então, você deve se concentrar nesses 20% que é o teu propósito para você ter o máximo de resultados possíveis. E eu até aos meus 24 anos de idade, não é? Eu me esforçava muito, não é? Porque entendia que para você conseguir as coisas era mesmo na força do Na braço. força, no trabalho Era duro. na força do ódio, no trabalho duro, e você, porque fomos criados, fomos condicionados a entender que para você conseguir as coisas, e parece até uma palavra de muita sabedoria, meu filho, a vida é dura. E para você conseguir as coisas, você tem que suar, né? Tem que suar o rosto, suar o corpo, suar até a alma, se necessário, para você conseguir as coisas. Não é? E claramente que eu entendo que o trabalho é um valor, o trabalho duro é um valor, mas não é o único método que nós temos de conseguir as coisas, não é? Porque 95% dos nossos resultados, do nosso sucesso, tem a ver com a nossa mentalidade. Só 5% tem a ver com o que a gente sabe, com o que a gente conhece. E ontem estávamos a falar sobre isso, não é? Eu disse que iria passar numa feira de livro, que eu precisava... não, eu disse que eu não iria passar numa feira de livro, porque se eu passasse naquela feira de livro, Ia querer então, comprar. eu iria estourar o cartão, eu iria quebrar tudo. Mas eu depois, e depois na conversa, eu disse que às vezes nós pensamos que o que a gente precisa é mais conhecimento, mas não, o que a gente precisa é aqui, é mentalidade. Porque o conhecimento a gente já tem, e a gente se acha que a gente nunca está preparado. Então temos obesidade mental, vamos sempre mais conhecimento, mais um curso, pessoas que são viciadas em curso, não é? Faz um curso, faz um método, faz outra mentoria. Mas naquele processo, falta de praticidade. Falta de prática, não é? Porque hoje as pessoas ficam muito estagnadas no conhecimento superficial. Vou adquirir mais conhecimento, as pessoas se perdem nisso. Por quê? Porque essa busca pelo conhecimento esconde uma verdade, a autorresponsabilidade, conforme foi a tua pergunta. Por quê? Porque quando eu busco mais conhecimento, eu estou a dizer que quem tem que resolver esse meu problema, na verdade, não sou eu, é o meu professor, é o meu mentor, é o meu coach. Então, nós terceirizamos a responsabilidade. E todo mundo que me procura, eu digo assim, ó, 90% do que a gente vai tratar aqui é tua responsabilidade. Apenas 10% é minha responsabilidade. Eu posso te passar as ferramentas, posso te passar a minha visão, a minha mentalidade, Mas quem coloca em prática é mas quem você. coloca em prática é você. Por que você vai me pagar um certo valor para eu simplesmente te ouvir? Porque eu só vou te ouvir e te fazer pergunta. Essa é a verdade. E porque as pessoas procuram assim, não, eu vou ter que ter um mentor. Tudo bem, mas tem que ter um mentor. E eu vou te cobrar para isso. Mas vou te cobrar simplesmente para te fazer pergunta e para ouvir a tua resposta e para te dar direcionamento. Porque as pessoas procuram um mentor como sendo hoje um Deus, né? Alguém que vai resolver todos os problemas dele. Todos os problemas das suas vidas terão resolvidos porque eles encontraram um mentor. Um semideus ou vice-deus para resolver todos os problemas. Mas não, as pessoas têm que ter responsabilidades e entender que eu faço o meu próprio destino. Eu tenho na mão a caneta que vai escrever a minha própria história. Quando nós entendemos isso, então, nós passamos a agir de forma intencional. Intencional. E isso não tem nada a ver com o sítio onde você nasceu, não tem nada a ver da realidade que você teve. Claramente que os condicionamentos que você teve enquanto criança, eles vão, de alguma forma, te criar bloqueios, vão, de alguma forma, te travar. E essas travas, não é? Precisam ser removidas. Mas hoje as pessoas, não é? Elas têm vontade de aprender, mas não querem ser ensinadas. Essa frase eu peguei de um mentor em que no último seminário que a gente esteve juntos, né? Diz que hoje as pessoas querem aprender, têm vontade de aprender, mas não querem ser ensinadas por causa do orgulho, né? Então, eu acho que chega um momento que o ser humano precisa entender que eu preciso da ajuda para sair do ponto A até o ponto B.
E eu quero aqui aproveitar esse gancho para dizer o seguinte, não é? Eu disse que até aos meus 24 anos estive muito travado nessa questão. Porque, claro, eu sou cristão e entendo que tudo se resolvia na base da oração, né? Vamos orar, vamos expulsar. É mais fácil culpar um demônio, orar e expulsar esse demônio, os Ou problemas seja, isso virou uma crença limitante. estão resolvidos. Exatamente, isso virou uma crença limitante, virou uma crença limitante. E eu tive que vencer essa crença limitante através de uma mentora minha, não é? Que me ajudou muito nessa questão, não é? O seu nome é Andrea Hold, e eu vou pedir para o editor deixar também aí, deixar aqui por baixo do vídeo o Instagram dela, Andrea Hold, que foi a minha mentora, que me ajudou a vencer essa crença de que eu precisava me esforçar, me matar tanto para ter que ganhar dinheiro, não é? Por exemplo, eu tinha um trabalho e eu não me sentia bem. Por quê? Porque eu trabalhava 5 horas por semana e eu ganhava um valor, não é? Que em Angola eu não ganhava em um mês de serviço. Ou seja, isso não é, eu não conseguia conceber isso. Na minha mente, eu estava ganhando aquele dinheiro de forma desonesta. Por quê? Porque como que eu só trabalho 5 horas por semana e eu consigo ganhar no mês, eu consigo ganhar o que em um mês eu não conseguia ganhar. Então, isso é uma crença que sabota muita gente, faz com que muita gente não consiga avançar ou prosperar, porque por causa essa crença limitante está dentro dela e ela não tem a autorresponsabilidade de entender que eu preciso de ajuda. Ok, ou Não é? seja, a maioria das pessoas veem as coisas como se tivesse uma viseira na frente, não tendo uma visão Não tem uma visão clara. holística. Por que que existe o mentor, por exemplo? Vamos supor que tem uma viseira aqui de vidro, tem uma barreira aqui de vidro, né? E a mosca, ela consegue ver do outro lado do vidro. Mas ela vai tentar passar pelo vidro. Se ela se esforçar 100 vezes mais, ainda assim, ela consegue passar para o outro lado do vidro? Me responde. Sim ou não? O vidro está aqui, a mosca está insistindo passar. Se ela redobrar os esforços, ainda assim ela passa do outro lado do vidro? Se ela não for criativa, Não, a minha questão é, se ela simplesmente insistir pelo mesmo método passar para o outro lado do vidro, ela consegue passar? só insistindo, Só insistindo, redobrar os consegue. esforços. Não Não consegue. Onde é que entra o mentor, neste caso? É porque você está insistindo em passar do outro lado do vidro. E ao teu lado tem uma porta aberta que você não viu. E o mentor vai servir apenas para te dizer que não tente passar deste lado do vidro. Deste lado tem uma porta, pode passar por aqui que é mais simples. que é mais simples, que economiza mais Economiza esforço. tempo, economiza esforço. Porque quando nós não buscamos ajuda, quando nós não nos autorresponsabilizamos e entendemos que eu preciso assumir o controle da minha vida, eu preciso de ajuda para vencer essa crença, para vencer esse condicionamento, para chegar neste meu objetivo, então nós não conseguimos segurar. Até, e eu dou aqui um exemplo muito prático, até Jesus, não é? Ele teve que pegar mais 12 pessoas para andar com ele. Né? E nós hoje gostamos de andar sozinhos. Não, eu não posso ter sócio. O lobo solitário. O lobo solitário. O mundo está tão interconexo que hoje você não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. E principalmente hoje em dia, até acho que as pessoas têm que entender que pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Nós somos, apesar de sermos indivíduos, somos seres sociais. E sendo seres sociais, nós precisamos de pessoas. Imagina, por exemplo, não é, Abdel? A gente toca e eu volto aqui a repetir que a gente toca alguns negócios juntos. E às vezes a minha ideia, não é, ela está tão viciada com erros e falhas que eu não consigo notar, porque eu estou condicionado. Mas quando eu sento com o Abdel me diz, Joaquim, essa ideia a gente podia fazer desta forma e deste jeito. Aí vem você traz uma ideia, a gente vai reformular essa ideia. Por quê? Porque são duas cabeças pensantes. Sim. Não é? Mas hoje optamos tanto pelo individualismo, o ser humano ficou tão individualista que alguém pode dizer, não, mas eu não preciso de ninguém para viver, eu e o meu celular, o meu Wi-Fi, a minha internet e a vida está de boa. Pronto.
se essa é a vida que você entendeu, mas não se esqueça que para você ter um Wi-Fi, ter internet, ter um celular, mas precisa de alguém do outro lado para gravar o conteúdo para te fazer feliz enquanto você está sozinho. Anima, anima. Massa. E aí, galera, se vocês estão gostando desse episódio, já deixem aquele like, já estamos a quase 1 hora no nosso episódio. E até aqui você já deve ter decidido se está gostando ou não, então já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio, porque pode ser que o próximo episódio que vai fazer uma diferença no seu processo, você não está inscrito e acaba perdendo. Então já se inscreve aí 2 segundos, nós vamos te esperar 2 segundos e vamos continuar. Feito? Bora. Vamos continuar. A gente tá falando de autorresponsabilidade. Isso. E a gente acabou ligando com terceirização da culpa. E você ressaltou a epidemia A crise da identidade. a crise de identidade. Será que a crise de identidade ainda não vai estar ligado com os valores e as pessoas querendo colocar a culpa no não tive sucesso, porque tais pessoas não gostaram do meu conteúdo, tais pessoas não gostaram da minha personalidade, tais pessoas me odiaram. Será que não, isso não vai se ligando? Não, as coisas não vão se conectando? Vão. De certa forma, vão se conectando. As pessoas não gostaram do teu conteúdo, continua a produzir. Mas já que... Ninguém aceite. É assim, Abdel. Ninguém aceite. E quem tiver ali pode escrever isso. Ninguém é aceite sem antes ser rejeitado. Você nunca vai ser aceito sem antes ser rejeitado. Eu tenho uma máxima que eu digo sempre assim. Eu posso receber 1000 não. Eu só preciso de um sim. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas estão tão condicionadas, são tão imediatistas, não é que elas entendem que eu tenho que começar algo hoje e isso hoje vai automaticamente crescer. Tá faltando de visão de longo prazo. As pessoas hoje não têm visão de longo prazo. As pessoas hoje querem tudo para ontem. Para hoje é tarde. As pessoas querem tudo para ontem. E isso leva com que as pessoas, não é, percam, conforme já dissemos, a sua identidade. Por quê? Porque as pessoas hoje não estão preocupadas, né? As pessoas hoje não estão disponíveis para esperar. E essa questão, a pressa, disse que é inimiga da perfeição. Porque quando você está apressado a ter resultados, você começa a ter resultados que não condizem com a tua realidade. O que acontece? Qual é o processo que nós temos para chegar até o ponto, né? Para fechar a tua linha de raciocínio? Nós primeiro temos que mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade vai envolver com que a gente tenha agora novas ações. Essas novas ações vão produzir novos resultados. E as pessoas hoje querem resultados, depois mudar as ações, para depois mudar a sua mentalidade. Está entendendo? Então, as pessoas hoje fazem uma inversão de valores, não é? As pessoas hoje fazem uma inversão de valores e tenta-se passar a ideia de que você, correndo mais rápido, você acaba se propiciando da melhor viagem. Mas é exatamente o contrário. Que quanto mais devagar você andar, melhor você aprecia a paisagem. Esta é a visão da vida. E claro que nem todo mundo vai concordar com isso. Por que muita gente, não sei se apenas eu, não é, sou o único ser humano muito estranho, que já comprou coisa que não precisava nem ter comprado. Por quê? Porque ele foi no supermercado e encontrou uma placa que diz 80% de desconto somente hoje. E falou, não vamos perder isso, né? Vamos comprar. Somente hoje, 80% de desconto. Então, o ser humano tem a tendência de querer as coisas já, porque o nosso cérebro está condicionado para ter recompensas imediatas. As recompensas têm que ser imediatas, já, o agora, a dopamina barata. Por que hoje, não é? Não sei se hoje ainda há seres humanos que leem livro, né? É muito estranho agora, mas não sei se ainda tem.
O que acontece? Deve ter ainda, deve ter. Por que as redes sociais hoje fazem muito dinheiro? Porque elas entenderam de que as pessoas hoje estão tão ocupadas, são imediatistas, que você não precisa mais gravar conteúdo de 30 minutos. Hoje as pessoas, para ficar no teu conteúdo, nos 3 primeiros segundos você tem que inventar uma coisa que é fora É do ciência. que inventar artimanha. Você tem que inventar uma artimanha. Eu já vi uma publicidade, eu morri de rir porque eu compartilhei contigo. Aí era de uma casa que vendia materiais de construção. Aí o indivíduo ficou na porta, colocou um capacete. Que bem pedrada. Nossa, segura que vem pedrada. Aí o outro pegou um tijolo e arremessou o tijolo sobre a sua cabeça. Ou seja, para garantir com que as pessoas fiquem os 3 primeiros segundos no vídeo. São valiosos. Então, já dá para entender mais ou menos, até o algoritmo entendeu, de que as pessoas estão com pressa para tudo. Hoje no supermercado cria-me estranheza, não é? Como é que vende-se tudo pronto? Você não precisa cozinhar mais nada. O frango já vem temperado, já vem empanado, vai chegar simplesmente, vai colocar no micro-ondas, deixar lá no micro-ondas ou no air fry durante 3 minutos e a comida está totalmente pronta. Aí já vendem o arroz com feijão, a feijoada totalmente cozida, congelada. Aí você só pega a feijoada, coloca no micro-ondas, 3 minutos e você tem uma refeição. Claro, hoje as pessoas têm pressa para tudo. Hoje as pessoas têm pressa para exatamente tudo. E claramente, se me pergunta agora, o que é mais saudável? Fazer um feijão em casa, que vai lhe levar 45 minutos. Depois fazer o arroz, que vai lhe levar 30 minutos. Claro, a comida é mais saudável, mas agora, você está disposto a gastar todo esse tempo para ter algo saudável? Claro que a resposta da maioria vai ser não. Eu prefiro algo rápido, sendo saudável ou não, mas que me economiza tempo. Não é? Antes, por exemplo, as pessoas para emagrecer precisavam ir para a academia, fazer exercício. Não, para que academia? Porque se eu posso comprar um encapsulado, tomar um chazinho que vai me diminuir a minha barriga durante 3 dias. Claro, vende-se sobre isso, né? Emagreça em 3 dias. Nossa, É uma sério? epidemia agora, hein? Sério que a pessoa vai conseguir emagrecer em 3 dias? Ou seja, mas as pessoas não estão mais preocupadas se aquilo funciona ou não. Isso vai me garantir economia de tempo? Sim. Então, eu compro. Simples assim. Então, as pessoas estão muito imediatistas, as pessoas conhecem alguém durante 2 dias, 3 dias e já estão fazendo planos para casar também. Então, é para ver até que ponto, até que nível nós estamos na sociedade atualmente. Então, esse imediatismo vai ressaltando de alguma forma um mal da sociedade, que é que hoje em dia nós como sociedade nós nos acostumamos a querer a fruta sem ver realmente o processo pelo qual passou aquela árvore para dar aquela fruta. Ou seja, o processo virou uma coisa descartável. O processo hoje já não faz sentido. As pessoas não querem saber do processo. As pessoas querem resultados. Não importa como você conseguiu. O que importa é que você conseguiu e mostra como eu posso também conseguir. Por que hoje os cursos online vendem muito? A pessoa não quer processo, a pessoa quer saber como. Se esse indivíduo apareceu com uma Ferrari, eu quero saber como. Me vende o como. Esquece o processo fica contigo. Eu quero saber como eu consigo o que você tem. A pessoa acaba abraçando aquela promessa vazia, sem ver realmente o processo que vai chegar naquele resultado. Promessa vazia, por exemplo, eu estive a conversar com alguém que perdeu cerca de 10 mil reais em um curso, que lhe disseram que ele vai faturar 100 mil reais em 7 dias com um tal método. Nossa, eu vou faturar 100 mil reais em 7 dias, eu só preciso gastar 10 mil reais. Eu não preciso seguir o processo, já está feito. O método é infalível, é a pílula milagrosa. Né? Então, se a pílula milagrosa é o método infalível, eu compro. Então, essa questão do imediatismo leva com que eu preciso aparecer para o outro. E eu não tenho tempo de conseguir, eu não tenho tempo de respeitar o processo. O que eu quero é ter para mostrar ao outro que eu também tenho. Porque o que motiva muita gente hoje a buscar as coisas que buscam?
muito boa parte delas não são por questões de realização. Há pessoas que são apaixonadas com carros desde crianças. Uhum. Há pessoas que são apaixonadas por ter uma mansão desde criança. Mas agora, há muito boa parte também, que aqui a verdade seja dita, que só fazem isso simplesmente para mostrar ao vizinho que zoou ele, que ele não podia, para mostrar aos ex-colegas da escola, não é, que eu venci na vida e que você não. Aí, o que é que eu faço? Eu posto 12 stories todos os dias, em casas diferentes, em mansões diferentes, e não porque eu me sinto feliz em estar ali, mas simplesmente para poder provar aos outros. E isso leva com que muita gente nem consegue curtir o seu próprio momento com a família. Eu, no meu caso específico, eu sou muito reservado quanto à questão e à imagem da minha família. Por exemplo, eu, meu filho, não exponho a imagem dele em redes sociais nenhuma. Nenhuma, por uma questão opcional, nenhuma. Porque a pessoa está no jantar com o esposo, não é? Está a fazer uma live. Nossa, ele já não precisa aproveitar o momento, ele só precisa mostrar que está num restaurante. Ou seja, é a questão simplesmente da aprovação. Aí você vai me dizer, não, ela tem vontade de fazer vídeo. Se tem vontade de fazer um vídeo e resistir ao momento, faça o vídeo e não precisa fazer uma live, não é? Aproveita o momento, curta o processo. As pessoas não têm a paciência hoje de curtir o processo, curtir o momento. As pessoas querem hoje eu mostrar ao Abideu que eu venci. Eu vou mostrar ao Abideu que eu consegui. Eu vou mostrar ao Abideu que eu consegui o que o Abideu não conseguiu. E naquele querer mostrar, se o outro não te dá aquele retorno que você quer, isso acaba te afetando. Aí, Ou seja, por que que hoje o nível de depressão está tão alto? Não é? Como é que uma criança de 12 anos hoje tem depressão? Isso há 20 anos atrás era impensável. uma criança de 12 anos Uma... se for um menino, sem mulher para cuidar porque é 12 anos, se for uma menina sem marido, ou também Então a criança tem 12 anos, ela não paga água, não paga o não aluguel, paga não aluguel, paga energia, ela não sustenta ninguém, come na casa dos come na pais. casa dos pais e vai me dizer que está em depressão. Ou seja, por quê? Porque ela publicou uma foto que ninguém colocou um gosto. Aí isso lhe cria uma certa crise de ansiedade Uhum. e depois isso vai se desembocar por uma depressão. Ou seja, por quê? Porque as pessoas hoje estão muito preocupadas em agradar os outros, em não efetivamente garantir e construir bases para o seu sucesso. Né? Porque quando você vive para mostrar aos outros, você deixa de viver para você Para mesmo. você mesmo. É exatamente isso que acontece. Ou seja, se a gente for sair um pouco daquele dilema de aprovação e sucesso, Uhum. a gente vai acabar se deparando que realmente para você abraçar o seu sucesso, abraçar o resultado que é a sua autenticidade, a sua determinação acoplada com a sua autenticidade teria trazido para você um certo resultado, aquele resultado você abraça ela, para você realmente fazer aquilo, tem que ter uma certa blindagem mental. Isso. Se blindar mentalmente, saber que o que X ou Y pessoa falou, que seja positivo ou negativo, isso não determina aquilo que eu quero, isso não determina o processo que eu estou seguindo. E isso me lembra até a história do Jeff Bezos. Naquela época, nos começos dele, ele estava trabalhando numa empresa, ele era bem sucedido na empresa, era uma peça-chave da empresa. O dono da Amazon, né? Para O, situar aqui os a- nossos ouvintes, o Jeff Bezos, o dono da Amazon. o dono da Amazon. É que ele veio no chefe dele na empresa um dia, ele sugeriu para começar a vender livros, porque ele identificou que o negócio que daria mais lucro para ele, que seria muito que seria muito aceito, seria a venda de livros, que traria mais lucro, seria a venda de livros. E o que a empresa fez? Descartaram, rejeitaram a sugestão. E hoje nem precisamos mais falar o que é a Amazon hoje. Nem vou entrar, nem Em detalhes. faturamento, lucro, vocês sabem. Ok. Joaquim, se hoje a autorresponsabilidade, pessoas se definirem pelo que elas realmente acreditam,
tá faltando, e tá faltando também Muita inteligência emocional. de inteligência emocional, de como que eu percebo a sociedade e como me relaciono com a sociedade. Porque hoje, as pessoas... E quando eu falo as pessoas, vou falar em termos societal. Porque eu faço parte daquela sociedade, você faz parte daquela sociedade. Parece que a gente está perdendo o senso de causalidade. Ou seja, O mundo é feito de causas e efeitos. Essa é a lei isso. primária. E vou ligando com o que o Eliazar falou no nosso episódio passado, Uhum. que ele até colocou física dentro do episódio. que, Física e química. que o Newton criou aquela lei do Newton da física. Isso. Que toda causa tem o seu efeito que é proporcional à intensidade da causa. Isso. Ou seja, a gente está perdendo como sociedade que tal causa vai gerar tal efeito ou consequência que seria proporcional à intensidade daquela causa que eu emiti. Isso. Isso vai aqui se relacionando ainda à autorresponsabilidade. As pessoas estão perdendo de vista que se eu perco de disciplina de numa academia, treinar, mesmo se não for academia, porque nem todo mundo quer virar maromba. Uhum. Não, vamos concordar, nem todo Com mundo quer certeza. virar ok, Ramontino Pro, não sei, um giga, não. Uhum. Talvez sair pra correr ou se levantar da cama, se esticar um pouco. Se você perder dessa disciplina, a consequência seria que mais pra frente você acaba tendo um corpo que não... Um corpo disfuncional. Isso. Um corpo disfuncional. Um corpo que perde de cumprir algumas tarefas básicas. Ou seja, onde que eu quero chegar? Se faltar de percepção que causa gera efeito, o que mais pra frente isso vai acabar acarretando nos resultados? Bem, quem não construiu a vida que quer, ele vai receber a vida que não quer, né? Exato. Porque assim, nós não podemos, é aquilo que eu disse acerca da terceirização. Nós não podemos entender e pensar que há um ser, não é, que seja do bem ou do mal, que ficou com um papel, não é, escrito e dizendo, Abdel, não é, eu quero que o Abdel se dê mal na vida. Eu quero que o Joaquim se dê bem na vida. Não, não existe esse ser. Independentemente da tua religião, e eu respeito, mas não existe um ser que senta e diz que eu quero que esse se dê bem, aquele se dê mal. Não, mas, ou seja, a gente pode dizer talvez que existe esse ser, Uhum. mas esse ser seria a pessoa mesma. Claro. Eu digo, sabe uma coisa que eu digo assim para os meus mentorando é que se você quer saber quem está te prejudicar, se você quer saber e conhecer o teu melhor amigo em um único dia, num único encontro, vai em frente ao teu espelho. Aí você vai conhecer o teu melhor amigo e o teu pior inimigo. Quando você olhar para o espelho e entender por que eu não consigo fazer aquilo que eu me propus fazer, aí o teu inimigo vai se revelar, né? E quando você entender, poxa, por que eu estou orgulhoso de mim porque hoje eu consegui fazer o que eu me propus fazer, aí o teu amigo se revela. Ou seja, dentro de nós, esse condicionamento, conforme eu disse, são, na verdade, instalações mentais, programas mentais que nós recebemos, não é, enquanto criança. Porque enquanto criança, todas as informações que nós vamos recebendo, a gente não filtra nada. Essas informações vão entrando na nossa mente, vão criando ligações cerebrais, e essas ligações cerebrais vão criando o nosso sistema de crenças. Esse sistema de crença que nós temos, o que vai acontecer? Nós vamos ver o mundo a partir desta perspectiva, não é? Se você cresceu num ambiente em que, quando alguém tem sucesso, a primeira coisa que diz é fulano teve sorte. Sim, fulano teve sorte. Sim. E tem um cara que eu mais gosto no Brasil, que é o Karnal. Isso, Leandro Carnal. A sorte é o nome que o vagabundo dá para aquilo que falta de fazer.
É, Acho isso né? massa, acho isso Por quê? Não, e eu, por exemplo, alguém um dia ligou para mim. Ligou não, mandou mensagem. Ô, Joaquim, pô, você é você é um cara de sorte, velho. Conseguiste entrar numa das melhores universidades da América Latina, melhor no caso, entraste numa das melhores universidades do mundo. É, pô, você tem muita sorte. Sim, eu tive muita sorte, porque eu acordava 4 horas da manhã e me deitava, não é, 2, 1 hora da manhã. Tive muita sorte, porque durante 3 meses, não é, 3 a 4 meses, eu dormia 3 horas por dia. Eu tive muita sorte porque eu acordava de manhã muito cedo, ia para o trabalho, regressava do trabalho, ia para a universidade, saiu da universidade, chegava em casa, estudava. Sim, isso é muita sorte. Ou seja, muita sorte. Por quê? Porque consentir sacrifícios que muita gente não quiseram consentir. Isso que acontece. Se o Abdel amanhã estiver a andar de vamos supor, de um BMW, de uma Mercedes, não, o Abdel teve muita sorte. Sim, teve muita sorte porque ele tirava 8 horas por dia para estudar sobre um assunto. Teve muita sorte por dia porque mesmo sabendo que daqui a pouco, eu sei que vais trabalhar daqui a pouco, estamos aqui a gravar um episódio. Depois do episódio viraliza, o canal cresce. Não, Abdel tem muita sorte. Sim, é muita sorte porque ele entendeu que o que vai acontecer daqui para frente é responsabilidade dele. A vida é feita de causas e efeitos. As pessoas tentam mudar, não é, os efeitos, tentam mudar os resultados. Você não pode mudar os resultados sem mudar as causas. O que são as causas? É o que nós chamamos de programação, condicionamento, paradigmas. Não importa o nome que você quiser dar, essa crença que vão ficando na nossa mente, porque parece que são duas vozes, não é? Você diz, eu vou acordar amanhã muito cedo e vou estudar. Aí outra voz diz, não, dá para quê? Não, não precisa, não precisa. Vai lá, improvisa e tá tudo de boa. Por quê? Porque o nosso cérebro foi, não é, programado para nos fazer gastar energia. Quanto menos energia nós gastamos, melhor para nós. Por isso é que as pessoas hoje preferem atividades que lhes dão um certo prazer imediato, um Sim, certo prazer que coloca eles num certo rápido. zona, numa Exato, certa zona de numa conforto. certa zona de conforto, aquela adrenalina instantânea e momentânea, não é? Então, isso permite com que o teu sistema de recompensa entende que você está feliz agora, por quê? Porque, na verdade, você está a experienciar um certo grau de dopamina, que é essa dopamina que você vai liberar, vai te dar a falsa sensação de que você está bem. E se você está bem, você tem sucesso, você é bem sucedido. Por que muita gente hoje troca, não é, uma recompensa instantânea e deixa de fazer algo que vai lhe dar resultado a longo prazo? Por causa dessa sensação. Porque é bom, por exemplo, eu ter a sensação de que não precisei ir para o ginásio, né? Tomei umas certas doses de bomba aí, É, e claro, e cresceu os crescer os músculos. músculos, não precisei treinar, não precisei esforço, Aham. e isso cria a sensação, a falsa segurança de que estamos a crescer. Na verdade, estamos a inchar, não é? Não a crescer, porque as pessoas hoje tendem a confundir, não é? Há pessoas que estão empanzinados, não estão nutridos, porque você se nutre com alimento saudável. Agora, se comer qualquer besteira que você encontrar aí em frente, e isso te dar uma sensação de que você está realizado, porque economizei tempo, consegui fazer uma comida em 3 minutos. Eu, pelo menos, tenho dificuldade em comer comida que faz menos de 5 minutos no fogo. Eu tenho muita dificuldade, não é? Mas, claramente, que se eu entender que... Então você é contra o famoso miojo. Bem, a Abdel pegou pesado. Acho que... Bem, eu particularmente não como miojo. Não como miojo. Particularmente, tudo que for pré-congelado e eu só chegar no supermercado, tirar aquilo e botar no micro-ondas e ligar aquilo, esquentar, eu não como. Salvo se estiver, não é, um dia completo sem comer, não tem alternativa, talvez para não morrer de fome, aí vou comer. Mas enquanto eu tiver a possibilidade de chegar e ir num sítio, num restaurante para sentar e comer, ou chegar em casa, fazer uma comida, então, não, esse tipo de comida desses fast food, é mais do que fast food agora, né? Você chega e bota algo em 3 minutos, está pronto, claramente que não tem sustentabilidade nenhuma. Assim é um sucesso de muita gente também. Constroem, não é, castelos sobre areia. Não tem fundamento, não é? E eu gosto muito de um texto antigo, em Provérbios 13:11, se a memória não me falha,
Vixe, agora, É... agora começamos a pregação, né? Agora sim, hein? Então, 13 e 11, Provérbios, é uma sabedoria milenar antiga, escrita por rei Salomão, rei de Israel. Ele diz que a riqueza construída muito facilmente também se vai. O que bem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil, filho. O que vem fácil, vem fácil. Há uma frase que eu gosto muito. Ele diz que o que não te custa nada também não vale nada. As coisas de valor custam. Por que, por exemplo, você é muito valioso para tua mãe? Porque é uma coisa de valor. Tenho O uma que, a certa tua, importância o para que a ela. tua mãe passou 9 meses aguentando enjoo, 9 meses aguentando alteração de humor, mal-estar, dores, e depois na hora do parto, ela tem que suportar aquela dor, não é terrível? Claro que eu sou pai, né? Eu amo meu filho, mas eu posso lhe garantir que, que a minha esposa ama mais o meu filho do que eu. Isso é incomparável. É incomparável. Por quê? Porque o pai fez, o filho tá ali e tudo bem. Agora a mãe, ela sabe o processo todo, ela sentiu o processo na Ela pele. tem uma ligação mais Ela tem forte uma com o filho. ligação mais forte com o filho. E isso gera um certo valor para o filho. Se você bater no teu filho na escola, você como pai vai dizer, não é brincadeira de criança. A mãe já quer ir na escola. A mãe quer ir na escola, quer tirar satisfação E resolver e, a chinelada. quer resolver na chinelada, quer resolver as coisas de forma mais brusca. Então, para dizer o seguinte, né, que aquilo que não nos custa nada, também não nos vale nada. Aquilo que nos custa conseguirmos, aquilo que a gente cria com sacrifício, a gente zela, a gente preza, a gente quer resguardar aquilo que nos custou para conseguir. Profundo, profundo, Né? profundo. E se, tudo isso eu resumindo, Uhum. isso vai se ligando com a falta de querer seguir o processo. E talvez as pessoas não querem seguir o processo porque de alguma forma elas preferem Os aquela zona, atalhos. os atalhos. Os atalhos, querendo muito seguir os atalhos, é porque nós, como seres humanos, a gente sempre quer economizar esforço, Isso. não, economizar energia. Sempre querendo a maneira mais fácil, a zona de conforto. E a gente sabe que entre a zona de conforto e a zona de progresso só existe uma coisa: a mente. Isso. É a mente que decide, querendo economizar energia, ficar na zona de conforto. Ou a mente que decide, com uma certa reprogramação ou certos programas bem específicos dentro dele, se ele entrar na zona de progresso e ver que realmente aquele processo, deixando aquele processo gostoso o suficiente, eu acabo vendo que o processo é tão gostoso que a chegada é só uma coisa a mais. Já tô vivendo a chegada. Então, aquela chegada, quando eu chegar, é só uma coisa a mais. É por isso que algumas pessoas, a pessoa sonha comprar uma moto, comprar o carro dos sonhos, mas quando o carro dos sonhos chega, parece que ela sempre teve aquele carro, não vê aquela excitação. Então, a gente conversou até agora de o dilema de aprovação e sucesso. Você deu uns insights foda sobre como superar esse dilema, como passar da aprovação, construindo valores fortes. A gente acabou falando de autorresponsabilidade. Juntamos a autorresponsabilidade com a epidemia de autodefinição, a epidemia Falta de identidade. de falta de identidade, de como se construir, como ser, como construir o seu eu, que se coloca na sociedade, impacta a sociedade e faz uma diferença na sociedade. Ok. Joaquim, a gente está na nossa última linha desse episódio. Com tudo isso que a gente falou, o que você diria, olhando diretamente para a câmera, o que você diria, qual a sua última frase que resumiria o nosso assunto? Bem, os ingleses dizem assim: no pain,
no gain. Vou traduzir isso. Sem dor, não há ganho. E não devemos procurar, não é, atalhos, devemos procurar caminhos. E os caminhos faz caminhando. E na estrada da vida não importa apenas a chegada, devemos apreciar o processo, o momento. Apreciar cada degrau que a gente vai subindo. Se você quer chegar até o último andar de um prédio, pega o elevador. Mas se você quer chegar no topo do prédio, então usa as escadas, porque o elevador não consegue te levar no topo do prédio. Se você quiser chegar onde todo mundo quer chegar, ou seja, faz o que todo mundo quer fazer. Mas se você quer chegar aonde os outros não conseguiram chegar, então seja aquilo que ninguém quer ser, faça aquilo que ninguém quer fazer e, por outra, viva para você mesmo. Viva para os teus princípios, viva pelos teus valores, viva e seja feliz. Não siga a agenda dos outros, siga a tua própria agenda. Porque a vida é feita de autorresponsabilidade. Ô, Joaquim, era uma frase, hein? Era uma frase, hein? Ah, mas é preciso deixar aí o pessoal Mas não, mas aquilo que bem você consciente. falou, Isso. meu, a frase só ia gerar confusão, mas o desenvolvimento gerou mais clareza. Gera clareza, porque se eu dizer apenas que não há dor, não há ganho, as pessoas vão pensar que eu estou a pedir para as pessoas serem sadomasoquistas, né? Se autoflagelarem. Então é preciso explicar aí que não é nesse sentido, né? É no sentido de que o processo de crescimento envolve dor, envolve choro. Quando a criança tiver que andar, vai ter que cair, vai ter que machucar o joelho, mas ainda assim é para o bem dele, é para o bem dele e é através desses machucados que ele depois vai aprender novas habilidades, vai poder andar de forma satisfatória e bem. Incrível, incrível. Então é isso. Incrível. Bom, galera, a gente está no final do nosso podcast e realmente esse assunto é um assunto que a gente ficou pensando já faz um tempo, porque notamos que hoje em dia, onde começa o progresso é na definição de quem somos. O quem somos, aquela frase, quando conseguimos responder aquilo, a gente começa realmente a fazer as coisas com mais intenção, com mais propósito, colocando um certo fogo naquilo, acordando todos os dias, tendo em mente que vou cumprir isso, porque isso vai me levar a tal lugar, vou fazer essa diferença na sociedade. E como aquele homem Aliko Dangote, o homem preto mais rico do mundo hoje em dia, ele nasceu numa família que já estava bem rica. Mas a um certo momento ele viu, poxa, ele veio no Brasil, viu que tem um modelo de negócio aqui no Brasil, era a fabricação, tipo, o Brasil mesmo com a dívida no qual o Brasil estava, o Brasil tinha campeões nacionais. E ele foi e replicou na Nigéria. Onde que eu quero chegar? Como o Joaquim falou, a gente tem que saber quem copiar, o que copiar. E se aquilo que a gente está copiando está se encaixando no nosso modelo de vida. E entendendo isso vai fazer a total diferença no nosso propósito, no nosso objetivo e onde a gente quer chegar. E realmente, Joaquim, eu te agradeço, velho. Eu te agradeço e foi massa. Estamos aqui, Foi sempre massa. à disposição para servir. E não se esqueça, é com você que eu estou a falar mesmo. No Deep Moment, a gente acredita que um momento de insight, um momento de clareza, um momento de luz pode fazer total diferença na vida de quem quer propósito, quem quer seguir o que realmente queima dentro dele. E como eu tinha colocado, e espero que você não esqueceu aquela pergunta, quando as luzes se apagam, quem é você? Quem você é quando as luzes se apagam? Coloca aqui nos comentários tudo o que gerou em você o nosso assunto, ou o que você pensou daquilo que o Joaquim falou, daquilo que eu falei.
e a gente vai continuar essa conversa nos comentários. A gente lê todos os comentários e respondemos todos os comentários. Não tenha receio de colocar o seu pensamento que seja respeitoso, evidentemente. E com isso, a gente se diz até logo no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.